Oi, a paz a todos. Como estão? Tudo bem? Bora aí parar um pouquinho, falar da palavra. Tá um barulho aqui, mas eu acho que não vai atrapalhar, não. Barulho de obra, mas dá pra fazer o estudo. Se ficar um barulhinho aí é porque é aqui do lado, viu, gente? Então, hoje eu queria falar de um versículo que diz assim, Gênesis, né? Gênesis 6, 5. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então, o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres, as aves do céu. Arrependo-me de ter havê-los feito. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Então essa história aqui, ela acontece lá na época do dilúvio, né? Lá na época de Noé, na época lá da arca. E é mais ou menos naquela história. E o que aqui tá falando? Deus entristeceu de ter criado o ser humano. Porque ele olhou e viu só perversidade no coração do homem, só o mal. O homem só se inclinava para fazer coisas erradas. O homem só inclinava para o mal. Então chegou um momento ali que Deus se entristeceu de ter feito os seres humanos. E o coração dele doeu, pesou. Porque não era só, né? Não era isso que ele queria, né? Chegar a esse ponto de entristecer. E aconteceu isso lá atrás. Muitas pessoas já sabem a história toda ali da parte de Noé. Uma das histórias, né? O pessoal prega muito sobre isso, então eu creio que a maioria já sabe. Mas pensa bem, aconteceu naquela época, mas hoje a gente pode pegar e trazer pra cá, né? Pra agora. Deus, quando ele olha pra você, o que ele sente? Ele pesa o coração de tristeza, de lembrar disso, de quando ele criou o ser humano? Ou ele consegue achar graça na sua vida? Ele consegue exercer misericórdia e a graça dele na sua vida? Porque ali a gente fala claramente, vou deixar escrito o versículo, que Deus achou graça e exerceu sua misericórdia na vida de Noé. Pra gente querer que Deus exerça graça, né? A gente já sabe que a graça dele se renova todo dia, a misericórdia também. Mas se a gente quer que Deus ache uma coisa diferente em nós quando olha pra nossa vida, a gente tem que fazer por onde, né? A gente está querendo que Deus exerça misericórdia, amor, graça, todos os dias, derrama suas bênçãos sem medida na nossa vida, todo dia, sem a gente fazer nada. A gente anda em desobediência, falando só palavrão, mentindo, não querendo buscar a presença do Senhor, não tendo contato com a palavra de Deus, mas a gente quer as graças de Deus, a gente quer as bênçãos de Deus. Então, assim, a gente que é ser humano, a gente é muito hipócrita. A gente tem uma mania de só querer, mas a gente não quer dar nada, entendeu? E hoje em dia eu tenho visto muito isso, até por mim mesmo. Por mim, né, pelo que eu passo, pelo que eu vejo. A gente que é ser humano, infelizmente, né, a gente tem essa mania de ser inclinado pro mal. Mas o que a gente tem que fazer pra gente aprender a ter o coração segundo o coração de Deus? O que a gente tem que fazer pra gente agradar a Deus? É caminhar, né, no caminho que ele tem pra gente. Não adianta falar só que crê em Deus. Se a gente lê a Bíblia e não obedece nada que tá nela, não adianta a gente... Que amor é esse que a gente fala sentir por Deus, sendo que a gente não tem obediência? Que amor, como que a gente pode falar que a gente crê que Jesus um dia morreu na cruz, crê que Jesus um dia deu a vida dele por mim, se eu não exerço nenhuma obediência, se eu não exerço nenhuma transformação, se eu não dou um primeiro passo, se eu não dou pelo menos um primeiro passo pro lado de Deus, de buscar Ele, de ouvir a palavra dele, de estar perto das coisas que é as coisas dele. Então, gente, não tem como, as pessoas têm que entender isso. A gente vive numa geração, infelizmente, a gente tem visto em jovens, pessoas, né,
descabeceada com as coisas. A gente tem visto pessoas sem juízo, pessoas velhas, maduras, que se diz madura, sem juízo. Até uma criança, um adolescente, até mesmo Davi, quando Davi foi escolhido, ele não era adulto, não. Ele era uma criança. E mesmo assim, Deus ainda tinha o chamado e levantou ele. Entendeu? Então, assim, não é idade. Hoje a gente tem visto pessoas que se inclinam pro mal. Hoje, com maior facilidade. Não luta. Não quer. Mas quer as bênçãos de Deus. Quer que Deus ame. Quer que Deus faça a mesma coisa que tá fazendo na vida de um, tá fazendo na vida do outro. Olha para aquele ali que você tá vendo aí, que Deus tanto faz por ele. Qual que é o posicionamento dele? Qual que é o seu? A gente não tem como comparar a nossa vida com a vida de ninguém. A gente não sabe o tanto que a pessoa se entrega para Deus. A gente não sabe o tanto que ela busca, o tanto que ela, no oculto, no escondido, o tanto que ela é fiel a Deus. Entendeu? Então a gente tem que pensar isso aí. O que é que a gente está plantando para a gente querer que os olhos de Deus estejam ao nosso favor? O que é que a gente tem feito? A gente não obedece, a gente não faz nada, a gente só quer a graça de Deus, a gente só quer receber, a gente não quer dar nada, a gente não quer dar tempo para Deus, a gente não quer ter tempo com Ele, a gente não quer ter tempo para orar. Você acha que não é fácil para mim também? Eu falo por mim, né? Já que a gente tem começado a gente. Você acha que é fácil para mim? Igual eu já ouvi muitas pessoas falando, é tão difícil servir a Deus. Vocês acham que é fácil pra mim também? É fácil pro irmão da direita, da esquerda, pro ciclano, beltrano? Não é fácil pra ninguém, gente. O pecado tá todo dia. A gente já tem a tendência a se voltar pro mal mesmo. Então, se a gente não lutar contra isso, a gente tem nossa parte. A gente tem nossa parte pra fazer. Se a gente não lutar contra isso e não querer Deus, infelizmente a nossa vida vai estar sendo governada pelo diabo. Se a gente não quer ser governado por Deus, o diabo governa. Então é uma decisão. E a gente não tá mais com tempo pra brincar. A gente não tá mais com tempo pra ficar aí indeciso com as coisas de Deus, não. O tempo tá, tá passando. Tá rodando. Com estalar de dedo a gente já tá em 2024. A gente não sabe também se amanhã eu posso atravessar a rua e ir embora, ou você. A gente não sabe de nada. A partir do momento que você levanta da cama e coloca o pé no chão, ou você tá dormindo, a gente não sabe nem de 2 segundos o que vai acontecer. Tá esperando o quê? Esse mundo só tem mal. Eu não preciso falar isso. A mídia, a televisão, a informação, a internet, tudo tá mostrando. A gente não tá com tempo, as coisas estão ficando difíceis. A gente tá vivendo dias difíceis. Se decida quem você quer servir, é o diabo ou você quer a Deus. Depois não adianta reclamar. Não adianta a gente reclamar. Ah, mas Deus não me ama. Deus não exerce sua misericórdia na minha vida. E o que você tem feito para isso? O que eu tenho feito para isso? Então vamos raciocinar aí hoje. Deus tem falado muito isso comigo. O tempo tá passando e pessoas estão brincando, fingindo que não conhece a verdade. Já sabe o caminho A e tá querendo ir pro B. Gente, se decida, para de perder tempo. A vida é curta e Jesus tá voltando. Eu não tô me importando se você acredita ou não. A verdade é essa. A verdade é essa. Jesus tá voltando. Acorda enquanto você tem tempo. Porque depois não vai ter jeito mais não. Então esse versículo hoje, pensa aí, reflete. Por que Deus achou graça em Noé? Por que Deus escolheu Noé para construir a arca? Não foi aleatório. Deus não pegou um ali que estava andando na rua e falou, vem cá que é você mesmo, qualquer um serve. Não, Deus achou graça nele, Deus viu que ele ia conseguir cumprir o que ele tinha. Tinha algo especial, diferente, Noé. Às vezes o coração dele era inclinado às coisas de Deus, às vezes, né, tinha alguma coisa nele que Deus achou graça. Queira que Deus ache graça no você também, na sua vida. Queira, se importe com isso, Deus achar graça em você. Não é para agradar homens, é agradar Ele. O que importa não é homens achar graça em nós. O que importa é Deus achar graça em nós. Achar favor, sabe? Olhar para nós e falar, um filho amado, né? Que tem me agradado, tem lutado contra o pecado. Deus tem prazer nisso. Então, pensa aí direitinho sobre isso, que Deus abençoe sua vida, sua casa, que você tenha o resto de semana aí abençoado, final de semana abençoado, cheio da presença de Deus na sua vida. E não esquece dessa palavra, reflita, para um tempinho, desacelera aí e presta atenção no que é importante, que é a palavra de Deus acima de todas as coisas. Fique com Deus, Deus te abençoe, até o próximo, se Deus quiser.